Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar com o Felipe, um sommelier, um especialista com mais de 15 anos no mercado. É isso, Felipe? É isso mesmo. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Felipe, conta pra mim como é que você ingressou e como é que você se tornou hoje um sommelier. Bom, vamos lá. Desde já, obrigado pela oportunidade, pelo convite, em participar do canal, super interessante, para passar dica aí pra galera que está entrando, então, na profissão, né? Bom, Tiagão, eu com 17, 18 anos, estava na fase de exército ainda, e procurando emprego, até que uma tia me indicou para uma vaga no escritório para trabalhar como office boy no escritório na Faria Lima. E esse escritório era de um empresário, no qual ele tinha várias atividades, entre elas ele importava vinho para consumo básico, para vender para amigos, era uma coisa muito pequena. E eu então fazendo atividade de office boy, fui me interessando, né, por essa área, podia ter me interessado por várias outras, como imóveis também que ele tinha, e também me interessando por atendimento ao cliente, me interessando também por controle de vendas, como funcionava o Excel, e comecei a fazer curso, né, de Excel até para a área de administração, para trabalhar melhor no escritório, né, para estar preparado caso o escritório precisasse de mim para uma outra função. Tanto que eu peguei do lixo uma planilhinha e eu falei, um dia meu sonho é fazer essa planilha. Né? E a galera percebeu o meu esforço em tentar fazer as coisas e foi me dando oportunidades. Né? Graças a Deus sou um cara muito abençoado por isso, né? Por essas pessoas, por essa tia que me indicou. Então eu fui tentando fazer essa planilhinha de início, atendimento ao cliente, até que me designaram ao atendimento ao cliente. Ok? Para atendimento ao cliente, para vender vinho, não é fácil, porque os clientes conhecem vinho. Então a gente que é atleta, que se sente na necessidade de melhorar, estar cada dia melhor, eu comecei a estudar, né, para que quando o cliente me perguntasse sobre algum vinho, eu soubesse a resposta, quais são as uvas, qual é o método de produção, de vinificação. E então acabei recebendo a promoção para cuidar do departamento de faturamento dessa empresa, emissão de nota fiscal, emissão de boleto, e eu não, para falar a verdade, eu não tomava vinho. Eu trabalhei uns 10 anos nesse escritório e eu não tomava vinho, tomava um pouquinho e já jogava o restante fora. Né? Então eu tinha o conhecimento técnico por leituras, por livros, mas eu não me aprofundava em provar os vinhos porque eu não gostava de beber, né? Até porque eu jogava basquete na época e tal. Então, e aí eu fui fazendo cursos até então chegar ali, me preparar para chegar onde estou e ainda entender que tem que estudar muito. Queria entender de você como é que foi essa passagem sua da adolescente para a profissão e acredito que você não conhecia a profissão. Então eu queria entender assim, até pela nossa cultura, não é uma profissão tão simples, porque se você abordar qualquer pessoa na rua, em qualquer local, o que é um sommelier? A pessoa fala, não faço ideia. Ah, com certeza, tia. Como é que foi para você essa passagem, né? E sabendo dessa dificuldade nossa em termos até dessa profissão? Na verdade, eu não tinha conhecimento, na minha família também não tinha, né? Não foi uma coisa orientada, estude para ser um sommelier, né? Trabalhe para ser um sommelier. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu, como diz, eu me preparava para a área de administração, fiz cursos de Excel, fiz cursos de administração, me formei em administração de empresas, estudava inglês, mas o mundo do vinho sempre acabava me puxando. E eu sempre me preparei muito para aquilo que viesse a acontecer. Então, embora eu trabalhava na área administrativa, eu sabia que eu tinha que ter a necessidade do conhecimento no vinho. Então, eu fui estudar um pouco. Né? Então, fiz curso na ABS, fiz curso com a Alexandra Corvo, e para tentar entender um pouco mais e ter essas respostas e o melhor atendimento para aquele cliente. Até que começou a profissão me puxar muito, de uma forma, né? Mas eu realmente não conhecia a profissão e você vai se apaixonando, né? Pelo mundo dos vinhos, por conhecimento e entender também a necessidade que a empresa tem para você, a responsabilidade que você tem com o grupo, né, no qual você trabalha, para ter o conhecimento técnico e levar, né, representar tanto essa classe, tanto também a empresa e os profissionais. É isso, se preparar. E por que você acha que essa profissão não é tão conhecida no Brasil?
Eu queria fazer duas perguntinhas. Tá. Primeiro, por que você acha que essa profissão não é conhecida no Brasil? E também, eu lembro que uma vez a gente conversou, você falou para mim que o sommelier não é só de vinho, né? Ele tem outras atuações também, né? Sim. Na verdade, eu acho que a área sommelier, ela está em ascensão, né? Ela está crescendo. Antiga, né? Antiga, muito antiga. Se a gente parar para pensar, o consumo de vinho no país, no Brasil, é de aproximadamente 3 litros por pessoa na capacidade, no tempo anual, né? Isso em Portugal é coisa como 60 litros, né, por pessoa. E nós tivemos um aumento de 30% no ano da pandemia, né? Então, é um número bem relativo, acaba demonstrando que o Brasil tem uma capacidade muito grande, né, em captar amadores, amantes, né, do mundo do vinho, fazendo com que isso se torne um campo muito maior, tanto profissional, quanto também prazeroso, como é abrir uma garrafa de vinho, né? Então, o sommelier, como você tinha me perguntado também, ele não existe só o sommelier de vinho, existe sommelier de chocolate, existe sommelier, né, de cerveja, de café, né? Então existem esses profissionais que são especialistas nessas áreas. No meu ramo, eu sou especialista, então, na área do vinho. Eu tenho que ter a capacidade de fazer um bom serviço, de entender, aprender quais são as técnicas de produção do vinho e repassar isso para o consumidor, para o cliente, de uma forma transparente, de uma forma muito clara, muito limpa, para que ele sinta o desejo e a vontade de tomar e não aquele impacto negativo de assustar. Como que é a sua atuação? Eu particularmente só tenho conhecimento de um sommelier, da profissão sommelier, dentro de um restaurante. Eu tive essa experiência, inclusive, quando eu fui numa cantina na Bela Vista, e aí veio um sommelier falar comigo, explicando exatamente sobre as garrafas. Mas como que é essa atuação sua, essa sua interação com os clientes, com o restaurante e com o fabricante? Como que é essa sua interlocução com essas pontas? O sommelier, hoje em dia, ele pode trabalhar numa importadora, ele pode trabalhar no restaurante, como você foi bem atendido lá nessa cantina, ele pode trabalhar no hotel, né? Então, onde tiver alguma área de enologia, vinícolas, né, ele está sempre sendo convidado ali a trabalhar. É uma área que não tem tantos profissionais capacitados, embora existem boas escolas no Brasil, né, como o ABS, como o W7, para preparar essa galera. Mas essas áreas, né, no caso restaurante, tem muito, né? Sempre tem um sommelier, sempre tem um maître ali capacitado para entender e analisar o vinho e até indicar também. Estamos sempre muito casado com a parte nutricional também, né? Os nutricionistas ali na parte de preparação de pratos, de restaurantes, tem sempre algum vinho interessante para indicar, para harmonizar com o prato, né? E transformar essa experiência muito mais elegante, muito mais convidativa. E aí entra sempre o sommelier. O sommelier é um campo que você consegue ter essa capacitação, né, e trabalhar em vários locais como esses que eu citei. E ele, na verdade, então ele consegue inclusive capacitar os garçons, inclusive saber até qual vinho sugerir ou não. Como que é? Existe uma ética aí, onde, olha, quero saber mais sobre um vinho X, então vamos chamar um sommelier para falar com você e não necessariamente um garçom. Como que é isso? Ele consegue. Na verdade, o sommelier, Eu, no caso, eu trabalho numa importadora. Eu faço treinamentos para restaurantes, né? Restaurantes, hotéis, para a galera que faz justamente o serviço. Então, garçom, comim, toda essa galera que quer aprender, que quer entender um pouco mais sobre o mundo do vinho, eu vou lá, ensino, pego uma hora e meia, para passar as técnicas de serviço, para ensinar um pouco mais sobre cada tipo de vinho, cada dica de harmonização. Então, o sommelier, ele tem essa capacidade de educar, né, de ensinar, incentivar isso, e de numa situação técnica e de análise, ele tem que ter a capacidade de analisar esse vinho para entender qual o defeito que o cliente indicou, se tem defeito no vinho, se a harmonização está legal ou não, tá? Ele não pode se omitir, tem que ter essa responsabilidade de analisar e ter essa capacidade de entender e indicar também. Acredito que um sommelier não necessariamente precisa ser um grande apreciador de vinho, mas o que você vê como importante para que ele seja um bom profissional da área, do ramo?
Um bom profissional, hoje em dia, ele tem que ter os certificados que são exigidos, né? Ele tem que estudar, né? Não adianta você só abrir uma garrafa de vinho, provar o vinho, postar foto e achar que tomou muito. Você tem que estudar, né? Não precisa... Existe a necessidade da escola, de você procurar uma escola interessante. Se você for trabalhar num restaurante, tenta ficar sempre muito próximo do mundo do vinho, restaurante, hotel, trabalhar nesses locais que você sempre vai ter essa fonte, né, esse canal para receber um pouco mais de estudo. Mas ler é legal, procura livros, procura assuntos em sites, canais do YouTube. Tem do Russo, tem o Rodrigo do Vinhos de Bicicleta, tem sempre alguns canais super fáceis da galera entender, tem os canais de importadoras como o da Mistral, e aí você pode absorver conhecimento para que você tenha uma capacidade melhor. Mas uma escola também é super importante. Hoje uma escola é super importante, você tem que ter. Existe escolas, isso que eu ia perguntar, não sei se é uma graduação ou uma escola profissionalizante para a profissão sommelier. Como que é hoje para você se tornar um expert e um especialista no assunto? Existem escolas, né, certificadas, existem cursos simples, mas existem escolas como o Senac, existe a ABS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers, e aí tem níveis, né? Então você pode ter o nível 1, você pode ter introdução ao mundo do vinho, que você acaba tendo um conhecimento, mas não tecnicamente você é um sommelier. Você tem a W7, que é uma escola internacional, onde você pode se certificar também. Então, sim, existem escolas certificadas no Brasil, muito boas hoje em dia, que te preparam profissionalmente para você trabalhar bem legal, com um conhecimento bacana. Existe algum tipo de restrição quanto à questão de idade? Por que eu te pergunto isso? Um sommelier de 20 anos de idade, um sommelier de talvez 40 ou 50 anos de idade. Talvez mais velho, ele é mais gabaritado para aquilo ou não? Como que é isso? Essa questão idade. Então, não existe uma limitação, né? Um sommelier ele pode muito bem fazer curso com 20 anos de idade e trabalhar na área como sommelier, né? Recebe a certificação e vai trabalhar no restaurante como sommelier, como no hotel ou numa importadora. O profissional de 40 anos a gente chama de litragem, né? Até porque ele tem mais conhecimento de vários vinhos. Conforme ele vai passando a idade, ele vai provando, tem essa oportunidade de provar excessivos tipos de vinho e ter uma capacidade maior. O sommelier hoje ele é formado, ele tem essa capacidade principalmente por experiência, né? Não é só técnica. Você tem que ter o conceito também da quantidade de vinho, das diferenças, para você ter um conhecimento maior. Assim, eu acho que como todas as profissões, quanto mais tempo você tem na profissão, mais você se prepara. Por isso que é importante, o profissional também ele não ser arrogante com conhecimento, né? Ele tem que ter o conhecimento e ele tem que estar sempre falando, não, tenho que aprender mais, não sei tudo, porque aquele profissional que sai com 20, 25 anos e acha que sabe tudo, esse é um perigo, porque provavelmente ele não está pronto ainda para... Um tipo de arrogância desnecessária e humildade com certeza sempre importante. Exatamente. E aí você entrou num ponto legal. O que você não indicaria para quem está ingressando na profissão não fazer? Digo, não vá por esse caminho porque não é legal. Tem princípios básicos, né? Como não roubar, não matar. Mas ser educado, ser gentil, entender a necessidade de cada profissional, desde o seu colega que trabalha no estoque, desde o seu colega que trabalha no faturamento, no financeiro, né, em todos os canais, na logística. Você tem que ter essa flexibilidade. Eu recomendo que você não seja uma pessoa que se acha demais, achar que você sabe tudo, não seja arrogante, né? Seja gentil. Você precisa ter o conhecimento, né, técnico. E eu acho que cuidar muito da higiene, porque queira ou não tem que ter a postura na hora de servir. Acredito que o profissional que te serviu, ele foi super educado, super gentil, afinal você estava num momento, às vezes, com sua esposa, com sua família. Exato. E ele tem que ter essa gentileza, essa postura de parece que ele nem está ali, né? Você está sempre sendo bem servido, sempre bem monitorado. O sommelier que me atendeu, inclusive, ele veio de terno e gravata, eu achei fantástico. É fantástico, né? Essa formalidade do mundo do vinho existe muito, né?
E esse profissional, ele tá de parabéns, porque ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ter essa visão de entender, às vezes, a necessidade de alguma pessoa. Então, uma história rápida, eu atendia um cliente que ele tem deficiência visual. Então, você tem que estar preparado para o mundo, para tudo, né? Para que você atenda bem, né? E de que forma você vai atender as pessoas, o profissional em qualquer sentido. Quando o cliente vem até você, você tem que estar sempre muito bem, tanto fisicamente quanto psicologicamente, para atendê-lo bem, fazer uma boa experiência e aí você conseguir passar adiante, né? Uma boa experiência e ele voltar e você também receber as suas qualificações e também resultados da sua experiência, da sua profissão, que sempre vem. E é um mercado amplo? Muito. Digo, um jovem que de repente fala, olha, quero me tornar um sommelier. O mercado ele é aberto, ele é um mercado promissor. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É um mercado promissor, no Brasil muito. Quando a gente fala da quantidade, né, que está sendo consumido de vinhos no Brasil e a capacidade que tem de atingir é enorme, Thiago. E isso eu falo em todos os estados, né? O Brasil tem uma capacidade de produção de espumantes e vinhos no sul que é absurdo. Porém, no sul de São Paulo, agora na Bahia e também Petrolina, até o Figa é praticamente um embaixador de vinhos lá do Nordeste, da região de Petrolina. Ele está demonstrando a qualidade dos vinhos. Então, você, quando aumenta esse campo de enologia no país e você vê mais admiradores, mais seguidores de páginas, mais interessados no mundo do vinho, isso aumenta muito a sua capacidade profissional também para o assunto, né? Então, um profissional que está pensando, se você gosta de vinho e está pensando em entrar nesse mundo do vinho, seja bem-vindo. Porque o que não falta é a galera querendo te passar conhecimento para que você seja um profissional educado, que tenha uma base bacana, para que você também faça isso com outras pessoas, multiplicar isso. E última questão, eu queria entender de você, numa pandemia, onde obviamente aí a gente viu que tem muitos estabelecimentos fechados e coisas do tipo. Uhum. O quanto essa profissão consegue se reinventar para conseguir obviamente se adaptar a toda essa situação, até que isso se resolva? Como é que está sendo para você isso? O que você... Meus colegas de profissão são verdadeiros heróis, porque não está fácil, os restaurantes estão fechados ou sempre com alguma restrição nova, isso acaba impedindo o profissional de trabalhar, de atuar ali, né? E o profissional que está se reinventando, que tem essa capacidade de se reinventar, ele, tá de parabéns, tanto que com canais, né, com facilidades para criar um Instagram, para jogar ali uma informação, um bate-papo. O mercado online aumentou muito, né? O volume de vendas no ano passado, em 2020, no ano da pandemia, foi de aproximadamente 30%, mas eu vou jogar bem mais alto isso pelo mercado online, né? E esse mercado online, esse profissional, ele não está isento, né? Ele tem a atividade como participar de treinamentos online, de explicar para o cliente, consumidor final, como explicar às vezes para os seus colegas de profissão, vendedores, que não são sommeliers, mas que precisam do conhecimento técnico para poder vender os produtos. Então esse profissional, ele acaba fazendo reuniões online, né, para fazer esses tipos de treinamentos, acaba absorvendo também treinamentos com produtores. É um mercado que funciona muito bem e eu não vejo a hora de acabar essa pandemia para a gente poder trabalhar de uma forma tranquila, né? Enfim. Fê, obrigado pela disponibilidade, pelo bate-papo, pela aula, com certeza agregou muito aqui para o canal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no nosso canal, dê um like, deixe comentários. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo o endereço do Fê. Quem procurar ele aqui para poder entender um pouco mais sobre a profissão, fiquem à vontade. Nosso endereço também está aqui. Quero convidar você a acessar lá o nosso canal e endereço também lá no Instagram, onde lá inclusive a gente tem a linha do tempo falando um pouco sobre a profissão e a história da profissão. Bom, obrigado você de novo pela sua galera. vinda aqui. Curte aí, segue lá, marca o sininho, as inscrições, que os vídeos estão bem legais. Parabéns. Valeu, parabéns, gente. Léo. Tchau, tchau. Cortou? Cara, a gente aqui põe os caras, a gente tem que colocar a pessoa pra sambar, cara, não tem jeito. Não pode escapar, e aí, né, o que Léo? vocês acharam? Foi bom?
palavrinha em francês. Não tem um